Olá, bom dia, tudo bem? Quando nós temos os nossos filhos pequeninos, bebês ainda, eles são totalmente dependentes de nós. Quando eles começam a crescer um pouquinho, começando a andar, dar os primeiros passos, eles ainda dependem de nós, mas acham que não dependem. Então eles seguram na nossa mão para não cair. E eles vão tentando dar os passinhos e segura. Os pais têm que estar perto para que eles consigam dar os passos e se cair, os pais estejam ali para ajudar a levantar. Quando eles já dão os primeiros passos e passam a correr, eles não querem saber da mão do pai nem da mãe, porque eles acham que podem voar naquela corrida deles que transforma que acaba em tombos muitas vezes. Mas os pais estão ali para ajudar e ver se acontece alguma coisa. Quando eles começam a ir para a adolescência, pré-adolescência, eles vão para a escola, já não choram quando os pais deixam na creche ou deixam no prézinho. Muitas vezes os pais deixam lá e eles choram, mas agora, já na pré-adolescência, eles têm vergonha que o pai, que os amiguinhos vejam o pai e a mãe do lado deles. Então diz: pai e mãe, não me deixe na porta da escola, mas me deixe longe para os amigos não me verem com vocês e achando que eu sou um bebezão. Mas os pais estão ali vendo se acontece alguma coisa ruim com o filho ou não, e a vida segue. Quando eles são jovens, eles acham que, e agora já não querem os pais por perto mais. Eles querem seguir vida solo. Acham que os pais e os pais viriam envergonhar. Os palpites dos pais já não são tão interessantes assim. Eles querem mostrar que eles são melhores, que eles sabem mais que os pais. Aí eles chegam na vida adulta, começam, já tem, quem sabe já namorou, já casou, já está formando a sua família, começa a ter seus filhos. Aí eles dizem assim: pai e mãe não sabem como criar filhos. Eu quero criar meus filhos totalmente diferente do que meu pai e minha mãe me criou. Meu pai e minha mãe não soube me educar. As coisas que eles fizeram para mim, jamais vou fazer para meus filhos. Aí eles começam a fazer totalmente diferente. Eles acham que são super pais, que nasceram sabendo que o pai e a mãe, tudo que fez até aquele presente momento foi errado. Então eles começam a fazer do jeito deles. Dão liberdade aos montes para os filhos, não educam, querem ser amiguinho dos filhos. O pior erro dos pais é quererem ser amiguinho dos filhos. Pai e mãe são autoridade dentro de casa, mas esses perdem a autoridade quando liberam os filhos para tudo, não corrigem. Aí quando os filhos cresceram, passaram por aquelas fases totalmente livre e solto, fazendo tudo o que eles querem, começa a afligir esses pais novos aí, que acharam que a liberdade, que a proteção que os pais deles deram no passado era muito ruim para eles. Então eles iam fazer diferente, deixar os filhos soltos, liberar os filhos geral. Aí vem as consequências, apareceram as filhas, quem sabe grávida, que acabou o nenezinho na mão da avó para cuidar, porque ela não foi ensinada a se proteger. Ela não teve proteção da mãe, não teve proteção do pai. O pai ensinou a usar preservativo desde pequeno, porque a criança tem que se divertir. Adolescente tem que ir para as festas, tem que amanhecer em noitada. Meu pai e minha mãe nunca me deixou fazer isso, mas eu vou ser diferente. Vou ser um pai legal, amigão dos meus filhos. Poder liberar. Quem sabe pode beber bebida alcoólica, quem sabe amanhecer nas discotecas. Eu não pude fazer, mas eu quero que meus filhos sejam diferentes de mim. Aí vem as drogas que os amiguinhos vão liberar lá, por quê? Porque o pai dele, o pai não tinha deixado, a mãe não tinha deixado. A mãe falou assim: filho, mantenha longe das drogas, mantenha longe dos amiguinhos falso. Não, o pai era cafona, o pai era careta que fez isso, né? Então agora vamos fazer diferente. Então os filhos desses que quiseram fazer diferente, mergulham nas drogas, mergulham na prostituição, começa a vender os corpos para adquirir coisas que muitas vezes o pai não quer dar, não pode dar, né? Então ele começa a ser diferente. Aí quando está uma catástrofe total, eles pensam: poxa, que saudade do meu pai, da minha mãe, que soube me dar educação. Hoje os meus filhos não têm educação nenhuma. Onde foi que eu errei? Errou lá atrás, quando quis fazer diferente dos teus pais.
Porque assim, nós somos criados e educados para sermos cidadãos bons, cidadão de exemplo. Nós somos educados para ser pessoas que o mundo, que nós possamos respeitar as pessoas e o mundo veja em nós coisas diferentes, que nós sejamos diferentes nessa terra. Coisas boas podem acontecer para gente boa, coisas ruins podem acontecer para gente boa, mas acontece mais para as pessoas que são ruins mesmo. Então, se nós não dermos a educação adequada para nossos filhos, se nós não amarmos e não respeitarmos e não aceitarmos a correção que nossos pais nos dão hoje, o caminho não é bom, o caminho é de trevas, o caminho é negro, o caminho não vai ser fácil a seguir. Então, quando os filhos querem fazer diferente, eles acham que sabem tudo, eles não sabem nada. Porque mesmo nossos pais não sabiam, só que tinham a humildade de perguntar, de querer aprender, de querer saber. Agora os jovens de hoje não querem saber, acham que sabem mais. E quando eles quando eles tiram Deus da vida dos filhos, porque acham que Deus... Lá atrás, meu pai e minha mãe me levou na igreja, me levou à igreja, me levou à escola dominical, me ensinou a temer a Deus. Eu não quero que meus filhos conheçam Deus só quando eles achar que devem conhecer a Deus. Aí vem o prejuízo, vem o perigo, que quando você tira Deus da vida de uma criança, de um adolescente, quando você tira Deus da vida do teu filho, aquele lugar não fica vazio, aquele lugar fica ocupado. E quem vai ocupar ele é os amigos das drogas. É o inimigo, Satanás coloca coisas lá dentro que aquele lugar jamais ficará vazio, mas será preenchido por coisas tenebrosas. Esse é o perigo do pai que acha que tem que ser feito diferente, acha que ele não foi educado da maneira livre como ele queria ser. Ele só vai perceber isso quando a família dele estiver destruída no futuro, porque não existe uma família bem-sucedida se não tiver um patamar, uma coluna. E a coluna se chama Deus dentro do lar. Se Deus não estiver no lar, se Deus não estiver na casa, no filho, na filha, no casal, tudo vai se desmoronar. Não tem como dar certo. Tira Deus de um lugar para ver o que acontece naquela vida. Pense nisso. Antes de você acusar teu pai, tua mãe, repreender eles pelas boas intenções que eles têm para você. Antes de você achar que teus pais são tudo e mais alguma coisa porque tentam colocar em você coisas boas, colocar você, tentar abrir teus olhos para as coisas ruins que estão acontecendo e te fazer você ver as coisas. Antes de você ver isso, antes de você achar que teus pais são errados de tentar fazer isso com você, acorde e veja aquelas pessoas que não deram ouvido o fim delas. Aprenda com o erro dos outros e não pratique os mesmos erros para a tua vida, porque senão não vai dar certo, não. Tenta abrir os olhos. E mesmo que você se coloque numa bolha, não queira ver o que está acontecendo, a coisa vai continuar acontecendo do teu lado. Você querendo ou não, vai acontecer coisas do teu lado que vai mudar o rumo da tua história. E se você estiver bem preparado, teu pai e tua mãe sabe o que ele está falando, eles sabem o que está dizendo para você, eles estão te aconselhando. E você, se você for humilde, você vai ouvir o conselho do teu pai e da tua mãe. A Bíblia diz assim que o sábio ouve o conselho e o tolo cai no abismo porque não gosta de ser aconselhado. Tá bom? Essas são as palavrinhas do dia de hoje. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um dia abençoado. Beijo. Até amanhã ou no próximo vídeo. Beijo.